Boa noite, irmãos. Então, hoje é 13 de agosto de 2023, Dia dos Pais, né? Estamos aqui, um número pequeno, mas somos um pequeno povo muito feliz, amém? Então, que a graça de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito, o amor de Deus o Pai esteja no coração de cada um, que cada um que é pai hoje se sinta homenageado, sinta o privilégio que Deus deu de receber essa incumbência de gerar filhos e criar os seus filhos para o reino eterno, né? Meu pai, o nome do meu pai era Francisco Tomás Neto. Lá no Pará ele era conhecido como irmão rio-grandense. E aqui nos primórdios da igreja central, que na época era só ela, aqui em Açu, ele foi diretor lá da igreja, contemporâneo lá do irmão Alfredo, de um dos irmãos de Jailza, que também foi diretor lá, né, de T conheceu meu pai, né, e ele dorme no pó da terra, mas dormiu na fé, e nós aguardamos a volta de Cristo e temos fé que naquele dia ele será ressuscitado para receber a vida eterna. E conheceu o neto, né, Davi, que ele não chegou a conhecer, porque ele morreu 13 horas depois que Davi nasceu, aqui em Açu, ele morreu lá no Pará. Mas descansa, né? Então, irmãos, hoje eu recebi a incumbência de trazer essa mensagem para os pais, e eu já estava pensando, se me chamarem para pregar hoje, eu vou pregar sobre esse personagem. E aí, quando o convite chegou para mim, eu disse, pronto, vou pregar sobre esse personagem. Eu vou pregar sobre o pai de Jesus, que é José. Vamos abrir aí em Mateus, José, o pai adotivo de Jesus. Vamos ler o relato aí sobre o nascimento de Jesus, onde nos fala de José para nós tirarmos lição, principalmente para os pais aqui, dos exemplos da vida de José. Mateus 1, de 19 a 24. A partir do 18. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos encontrar todos. Aí é o nascimento de Jesus Cristo. E vamos prestar bem atenção quando se referir a José, pai de Jesus. Vamos ver os exemplos da vida dele. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai querido, obrigado, Senhor, por nós termos um Pai tão amorável. Louvado seja o teu santo nome, que é o nome acima de todo nome. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, o Senhor é tão amor, que o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz, e a partir da nossa fé nele, pela tua graça, nós somos recebidos como filhos teus. Muito obrigada por esse privilégio de nos chamar filhos e filhas de Deus. Ensina-nos agora por tua palavra, através dos exemplos do teu servo José, que foi o pai adotivo de Jesus nesse mundo, em nome dele, de Jesus. Amém. Então, a partir do 18, eu vou ler devagar. Eu trouxe essa minha Bíblia, que é a que eu faço reavivados, e estudo a lição todos os dias com ela. E talvez ela seja um pouquinho diferente da de vocês, mas vai ajudar vocês a entenderem que essa daqui é uma linguagem mais contemporânea. A partir do 18, Mateus 1. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Na Bíblia de vocês deve estar assim: Maria estava desposada com José. Ou seja, estava prometida para ser esposa, estava noiva. Certamente ali tinha sido aquele compromisso feito entre os pais de cada um, e dali a um ano eles estariam se casando. Então, José era noivo de Maria, com certeza estava construindo sua casa, organizando tudo para poder casar com Maria e morar com ela. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, olha só o que a Bíblia diz, que ele era um homem o quê? Justo, e não querendo envergonhá-la em público. Na Bíblia de vocês deve ser assim, não querendo infamá-la, né, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Esse caso aí é porque, como ela apareceu grávida, ainda noiva, e ele não era o pai,
Então, lá, de acordo com a lei de Moisés, se uma mulher traísse o namorado, o noivo ou o marido, ela era apedrejada. Mas quem a acusava perante o público era o marido traído. O marido ou o noivo ou o namorado dizia: olha, essa mulher está grávida e eu não toquei nela. Então ela se entregou a outro e ela seria apedrejada. Então o que José não queria? Ele era um homem justo, era um homem bondoso, não queria que Maria fosse apedrejada, não queria que Maria ficasse nem mal falada, quanto mais apedrejada. Então, ele disse assim: não, eu vou me casar e depois, silenciosamente, eu vou embora e não deixo ninguém apedrejá-la, não deixo ela ser. Só que o que aconteceu? Versículo 20, enquanto ele refletia sobre isso, meu Deus, eu deixo ela ou não deixo? O que eu faço? Ela está grávida, não é meu. O que pode ter acontecido? Eu não toquei nela. As pessoas vão pensar que fui eu. E aí ele ficou pensando naquilo. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Ou seja, o anjo estava dando uma ordem a José: coloque nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Versículo 23, isso aí está citando lá, é do livro de Miqueias. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Ou seja, todos os medos de José acabaram, né? Ele foi lá, casou com ela, mesmo ela grávida, casou com ela, ele acreditou que era realmente o anjo de Deus, veio da parte de Deus a comunicação e ele foi obediente. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, daí começa, né? Esse é o texto base. Então, Jesus era conhecido no meio do povo como filho de José, filho do carpinteiro, e até como carpinteiro. Por quê? Porque José ensinou sua profissão a Jesus. Naquela época, se o pai fosse pescador, já levava o menino para a pesca, e o menino já ia aprendendo a pesca. Quando o pai falecia, o menino tomava conta dos barcos, das redes, e continuava a profissão do pai. A maior parte dos filhos aprendeu a profissão do pai, né? E aí, de seu pai adotivo, Jesus herdou esse título de o carpinteiro, né? Por ter aprendido a profissão com o pai. Certamente Deus escolheu um homem íntegro para ser o pai adotivo de Jesus na terra. Deus não ia escolher um homem qualquer, assim como ele não escolheu uma mulher qualquer. Maria era uma mulher consagrada, era uma moça consagrada a Deus. José sabia que Jesus não era seu filho físico, mas o amou como verdadeiro pai, né? Então, como era o pai adotivo de Jesus? Primeira coisa, ele era temente a Deus. A primeira característica que marca a vida de José é o seu temor a Deus. Ser uma pessoa temente a Deus não é ter medo de Deus, mas ter um profundo amor por Deus, ter um profundo respeito, uma profunda reverência misturada com obediência. É um conjunto de coisas. Ter o temor de Deus, saber que Deus existe, crer nele, respeitá-lo, amá-lo e obedecê-lo. José tinha uma vida de oração e levava a sua família ao templo todos os anos na Páscoa, como nós vemos no relato lá de Lucas 2:40, a partir daí, onde mostra que José ia com sua família para Jerusalém, como mandava a lei, todos os anos para comemorar a Páscoa lá, e todos os judeus piedosos iam a Jerusalém. Então, José era um homem de muita oração, senão Deus não tinha escolhido ele. Ele era um homem tão ligado a Deus, tão temente a Deus, que Deus se revelava a ele em sonho, mandava o anjo falar a ele em sonho, e ele conhecia que aquele sonho não era um sonho qualquer, um sonho de Deus, aquele era o anjo de Deus. Então ele ia todos os anos para Jerusalém, para adorar junto com todos os judeus na Páscoa, e a gente sabe do relato, que eles esqueceram Jesus lá, né? Toda aquela história,
Por quê? Porque foi aos 12 anos que Jesus foi ler a Bíblia lá na frente, como até hoje os judeus têm esse costume. O menino, homem, ele anda com a mãe e com as mulheres até os 12 anos. Ele é considerado criança. Aos 12 anos, no ano que ele faz 12 anos, ele é levado ao templo nessa festa, e lá é dado um momento para ele ler um texto da Bíblia, diante dos homens lá na sinagoga. A partir daquele momento ele é considerado adulto, e a partir dos 12 anos quem toma conta daquele menino não é mais a mãe, é o pai. Então, na volta para casa, como eram multidões, eram grupos e grupos de pessoas, o que pode ter acontecido? José pensou assim: bem, eu acho que dessa vez ele ainda volta para casa com a mãe, e nas próximas vezes aí eu trago ele. E Maria pensou assim: bem, ele já é um homem agora, ele já participou daquele momento lá, e aí ele agora vai voltar com o pai, não vai voltar mais comigo. E um confiou no outro, o outro confiou no outro. E mostra aí que José e Maria eram seres humanos, como nós, que às vezes Isaías pensa que Neide trouxe uma coisa, e Neide pensa que Isaías trouxe, porque toda vida é ele que traz, e um confia no outro e depois não trouxeram, não é assim? Porque somos seres humanos, né? Mas todas as coisas que a Bíblia diz sobre José são coisas positivas, que ele era um homem de Deus. Por ser tão temente, o Senhor o visitou em sonho 3 vezes e orientou José como ele deveria fazer, como seria o futuro. E primeiro ele sonhou com um anjo lhe dizendo para assumir Maria e aquela criança, que era fruto do Espírito Santo. Depois o anjo lhe apareceu novamente em sonho, ordenando que ele fosse para o Egito, porque o Herodes estava querendo matar a criança. E ele também obedeceu. A gente sabe que ele, quando acordou, obedeceu. Acordou Maria: bora com o menino para o Egito. E obedeceu ali aquela revelação de Deus e foi para o Egito. E no terceiro sonho, o anjo apareceu para ele em sonho no Egito e disse: pronto, agora você pega a mulher e o menino e volte, porque aqueles que queriam matar o menino já morreu. Ou seja, Herodes já morreu e você pode voltar. E ele mais uma vez obedeceu e veio. Então Deus mandou o anjo aparecer a José em sonho 3 vezes. Então ele era um homem temente a Deus, era um homem de oração, obediente a Deus, que Deus se revelava a ele e ele era obediente. Todo esse roteiro de sonhos e viagens mostra que José era alguém que tinha grande intimidade com Deus, senão Deus não ia se revelar a ele. Ser um pai temente a Deus é ter uma vida de oração, buscar sempre a vontade de Deus em tudo. Viver na presença de Deus é a melhor forma de um pai abençoar a sua família como sacerdote do lar. E como é que os pais devem abençoar a sua família e como deve ser o sacerdote do lar? Vamos para Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, quinto livro da Bíblia, livro das leis, o livro que repete todas as leis de Deus para seu povo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Deus está dando uma ordem aí, principalmente aos pais de família. Como os pais de família deveriam criar seus filhos. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Amém? Vamos ler. Deus está ordenando aí aos pais: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Ou seja, para você decorar e estar na sua mente, aí no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Então Deus deu as suas ordens e disse aos pais de família: olha, essas palavras que eu estou ensinando aqui é para estar no seu coração. Você deve ensinar seus filhos ao deitar, ao levantar, quando estiver sentado em casa, com certeza na mesa da cozinha, quando estiver comendo e andando pelo caminho. Toda hora que você estiver com seus filhos, esteja ensinando a eles a minha palavra, os meus estatutos, os meus mandamentos, para eles seguirem, né? Então, um pai de família precisa buscar o temor do Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está lá em Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor é esse conjunto: a fé, o respeito, a reverência e a obediência.
Então, pais, sejam exemplos de temor a Deus, como foi José. Amém? Segundo ponto, a responsabilidade de José. Vamos para Lucas capítulo 1, vamos ver essa história agora na versão de Lucas. Lucas capítulo 1, evangelista Lucas, que era médico. Lucas capítulo 1 vai contar a versão dele, da mesma história. Capítulo 1, versículo, a partir do 26. O versículo 26 e 27. Lucas 1, 26 e 27. Vamos lá. Amém? Todos encontraram? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, ou seja, da família do rei Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aí o capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 e 5. 2, 4 e 5. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Vamos lá. Outra característica de José, o pai humano de Jesus, o pai adotivo de Jesus, é a sua responsabilidade, que se destaca entre os seus adjetivos, entre as suas qualidades. Primeiramente se percebe pelo fato dele estar noivo de Maria, desposado com Maria, e Maria ser virgem. Ele era um homem respeitador, ele era um homem de palavra, ele não tinha tocado. Ele diz, antes deles se unirem, Maria apareceu grávida, e foi pelo poder do Espírito Santo. José nunca tinha tocado em Maria. Naquele tempo, os noivados, o homem só tocava na mulher depois do casamento. Não era como hoje, não dava as mãos, não se beijavam, era realmente uma coisa só de palavra, era só de olhar, talvez de conversa, mas não tinha esse negócio de se abraçar, de se beijar, de dar as mãos, de andar de mãos dadas. Então, está mostrando aí que José tinha assumido um compromisso de constituir uma família, estava respeitando a moça, ela era virgem, e ele estava com certeza organizando a casa, seus negócios, suas coisas, para poder se casar e constituir uma família com Maria. Então, José era um homem altamente responsável. E outra coisa, José cumpriu sua obrigação civil e foi fazer o recenseamento na época e no lugar certo, mesmo diante da dificuldade da esposa estar grávida nos dias de dar à luz. Mamãe pesquisou uma vez, eu lembro que ela pregou ainda na igrejinha ali, que ela pesquisou para ver essa distância da Galiléia lá para Belém. E era uma distância como daqui em João Pessoa. Não era perto, atravessava acho que o país todinho. Não era perto não, irmãos. Agora você imagina, você está com uma mulher grávida, já no último mês para ter neném, e você tem uma obrigação civil de você ter que voltar lá, por exemplo, já pensou Emerson ir com Dalila grávida, no lombo do jumento, daqui lá para Patos, no meio de Dalila da luz? Imagina. Então era uma obrigação. Cada judeu tinha que ir na sua cidade que nasceu para lá se recensear. Mudou muito, hein, Marinilson? Agora eu tenho que ir. Pois é, agora o recenseador vai com um tablet na porta da pessoa para fazer as perguntas. Naquele tempo você tinha que viajar, ir lá na cidade onde você nasceu, dizer seu nome, onde morava, quem é da sua família, se tinha mulher, se tinha filho, tinha que ir com a família toda em provar, esses aqui são meus filhos. E José não disse, não, eu vou deixar a mulher ter um neném, depois, quando ela estiver bem, eu vou. Não, José foi. Então ele cumpriu seu dever cívico, ou seja, hoje em dia a gente podia dizer assim, votar é um dever cívico. Muitas vezes a gente está desacreditado dos políticos, que é normal, a gente diz assim, não vou votar não, mas é uma obrigação nossa, é um dever cívico. Pagar os impostos é um dever cívico, e Jesus mesmo disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ou seja, Jesus
Quando cobraram imposto dele, ele disse, vá lá, pesca um peixe. Quando você abrir a boca do peixe, vai ter uma moeda lá, um denado. Dá para pagar o seu e o meu imposto. Vai lá e paga por mim, por você. E Pedro foi. Mamãe tem uma pregação linda sobre essa história do peixe. E Pedro foi lá, o primeiro peixe que fisgou o anzol dele, ele abriu a boca, estava lá um estáter. Dava para pagar o imposto dele e o de Jesus. Então o próprio Jesus pagou o imposto. Então José era um homem responsável, cumpria seus deveres cívicos, mesmo diante da maior dificuldade. Além disso, José assumiu a paternidade pública de Jesus, ele assumiu isso, né? E receber Maria como esposa, que naquele tempo não acontecia isso, de um homem se casar com uma mulher grávida sem ser dele. Não acontecia isso. Nenhum homem se casava, um homem direito, um homem judeu, sério, temente a Deus, não se casava com uma mulher já grávida. Mas José, por ser temente a Deus e por saber que aquele era o anjo do Senhor, ele casou-se com Maria, né? E foi responsável, assumindo ali a paternidade adotiva de Jesus. Ser conhecido como carpinteiro também denota que ele era um homem trabalhador e bom profissional. Então, certamente Deus não ia escolher um carpinteiro desleixado para ser o pai físico de Jesus. Ele era um bom profissional, era um homem responsável, trabalhador, honesto. E também ele ensinou a profissão para seu filho, porque Jesus era conhecido como carpinteiro. E ele deu educação a seus filhos, provavelmente em casa. Em João 7,15, eu fui ler lá os judeus, quando vê Jesus pregando a primeira vez, dizem assim: como este pode saber as letras se ele nunca estudou nas escolas? As escolas eram dos rabinos, eram os sacerdotes ali, os escribas, rabinos. As escolas eram dentro das igrejas. Como Jesus nunca tinha vindo com os outros rapazinhos aprender ali, quando eles viram Jesus pregar, disseram assim: como é que esse rapaz sabe de tanta coisa se ele não aprendeu aqui na escola? E aí, ele tinha aprendido aonde? Tinha aprendido em casa, com o pai e a mãe. No livro do Espírito de Profecia, o Desejado de Todas as Nações, a irmã Ellen White diz que Jesus aprendeu a ler em casa, com José e Maria. Incrível, né? Como o rei do universo, que escreveu a própria Bíblia, se deixou ser ensinado pelo pai e uma mãe humanos. Que amor é esse, né? Então, José e Maria que ensinaram Jesus a ler. E aí mostra que Jesus sabia ler e sabia escrever. É tanto que ali em João capítulo 8, quando trazem aquela mulher adúltera, tentando matá-la, apedrejá-la, Jesus começa a escrever no chão. E o que ele escreve no chão é tão contundente que aqueles homens se afastaram e jogaram as pedras no chão e não a mataram. Então Jesus sabia ler. Lá em Lucas 4,16 diz que entrando Jesus na sinagoga, entrando na Judéia, entrou numa sinagoga num sábado, como era seu costume, e levantou-se para ler. Então a Bíblia garante que Jesus sabia ler e escrever. E o Espírito de Profecia garante para nós que quem ensinou Jesus a ler e escrever foi José e Maria. Amém? Amém. Então, irmãos, as primeiras letras, os primeiros ensinamentos devem ser em casa, pelo pai e pela mãe. Então, o exemplo de um pai ensina muito mais que suas palavras. Todo filho aprende com o seu pai, E lá em Provérbios 22,6, nós temos aquele versículo que acredito que a maioria de nós sabe de cor. Ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Quando um pai dá exemplo de responsabilidade, seus filhos o seguem. E o seguem como referencial. E mesmo que se desviem um dia, mas eles vão se lembrar. Olha, o meu pai me ensinou honestidade. O meu pai dizia assim, o meu pai fazia isso. Eu trago exemplos. Meu pai era um homem muito rude, apesar de ter conhecido essa palavra, mas ele teve uma vida muito difícil na infância dele. A vida dele foi muito difícil. Até se casar com uma mãe, ele vivia sozinho. Ele nunca foi junto com outra mulher. Se casou com 30 anos de idade e viveu sozinho até se casar. Nunca foi junto com outra mulher. E ele conta que cozinhava seu próprio comer. Trabalhava lá em Goiás, numa fazenda. Arrendava uma fazenda para plantar. Construía uma palhoça e morava lá sozinho. Então era uma vida difícil. E aqui em São Rafael nem se fala. Mas lá, como meu pai, eu me lembro que meu pai me ensinou primeiro a honestidade, o trabalho e a economia. Essas três coisas, quem me ensinou foi meu pai, Francisco Tomás Neto.
a honestidade, nunca enganar ninguém, nunca ficar com 5 centavos de ninguém, nem com as coisas dos outros. O trabalho dignifica a pessoa e a economia. Papai sempre dizia assim: minha filha, as coisas são caras, as coisas custam dinheiro, e dinheiro é difícil. Vê a luta que a gente tem na roça. Vê, a gente vendeu agora uma caçamba de feijão de arranca, que era o feijão carioca que a gente plantava, que não era todo mundo que plantava. E olha quanto dinheiro papai pegou. Só dá para fazer a feira para 3 meses. No tempo do cruzeiro, que o cruzeiro se desvalorizava muito rápido, irmã Manuel deve lembrar. Tempo que a inflação era um negócio que de uma semana para outra o dinheiro desvalorizava, era muito ruim. E aí papai disse assim: minha filha, uma coisa a gente usa até acabar, porque a gente precisa economizar, porque não tem dinheiro para estar comprando toda semana isso. E aí até hoje eu sou assim, uma coisa eu uso até o fim, porque eu digo, eu paguei por isso, eu vou usar até acabar. Tem isso não, eu não tenho vergonha de dizer que boto água no shampoo não, eu não paguei o que está ali dentro. Foi. Rapidamente. Então eu aprendi essas coisas com o papai, a honestidade, o trabalho. Outra coisa, eu me lembro muito bem, a gente estava plantando uns pés de cupuaçu. O cupuaçu, quando ele dá na mata, ele é bem alto, quase 30 metros de altura. E ele é muito azedo. A gente vai fazer em casa, tem que colocar bastante açúcar. Só que quando a gente traz o cupuaçu lá da mata e planta em casa, replanta, ele já dá mais doce. A gente já usa metade do açúcar e ele dá mais baixo. E aí papai disse: vamos plantar uns pés de cupu aqui ao redor de casa. E eu me lembro que a gente estava plantando os pés de cupuaçu. Uma fruta que lembra o cheiro e o gosto do cupuaçu é a graviola. Lembra, é muito parecido. E a gente estava plantando o pé de cupuaçu. Quando papai pediu a faca, não sei para quê, ele estava. E aí eu entreguei de ponta. Meu pai disse: nunca entregue uma tesoura ou uma faca, um facão de ponta. Um objeto que corta, a gente entrega pegando na lâmina e entregando o cabo para a pessoa. Eu nunca consegui esquecer isso. E papai me ensinou isso, eu nunca mais esqueci. Aí às vezes na escola a gente pede alguma coisa, assim, quando a gente está fazendo projetos assim que tem que recortar alguma coisa. Ainda bem que nas escolas as tesourinhas é tudo de ponta rombuda, né? A ponta é redondinha. Mas às vezes tem um ou outro objeto, aquele negócio de fazer ponta de lápis com os meninos, estilete. Alguns ainda usam. E às vezes um colega pede e o menino vai com a ponta e diz: meu filho, guarda esse estilete para poder entregar. Não se entrega assim. Que eu sou contra o uso de estilete nas escolas, porque pode acontecer até acidentes. Então, assim, as coisas que os nossos pais nos ensinam quando somos crianças, viu, Davi? A gente guarda para o resto da vida. E cada pai, os pais tementes a Deus ensinam o que é bom para seus filhos. Então, seja um exemplo de pai responsável. A cada um dos pais, seja um exemplo de pai responsável. Então, a terceira marca de José foi que ele era obediente. Nós vemos aí que a terceira característica marcante de José, pai de Jesus, é que ele foi obediente a Deus em tudo. Por isso ele foi chamado justo, como nós lemos lá em Mateus 1,19. Mas José, sendo justo e não querendo infamar a Maria, não querendo acusar Maria de que ela estava grávida em público, ele pretendeu deixar ela secretária. Ele era justo, ele era um homem justo, que ele ficou se afligindo: o que é que eu faço, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou embora calado, eu me caso com ela, eu espero esse menino nascer, meu Deus, o que é que eu faço? Certamente ele ficou matutando, e aí Deus deu esse sonho a ele. Obedeceu a lei, levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia. Essa era a lei de Moisés, que era para ser seguida. Todo primogênito, todo menino que nascia, tinha que ser levado para ser circuncidado ao 8º dia. E ele obedeceu, mesmo estando numa cidade distante da onde ele morava. Ele foi ao templo com 8 dias de nascido, levar Jesus para ser circuncidado. Não havia coabitado com sua noiva antes do casamento, porque a Bíblia diz várias vezes que ela era virgem. Ele estava noivo e nunca tinha tocado nela. Ou seja, um homem obediente à lei de Deus. Somente depois do nascimento de Jesus é que José recebeu Maria como sua mulher, como está em Mateus 1,25, que ele respeitou Maria até que a criança nascesse. Ele não tocou em Maria até que a criança nascesse, para poder ser o marido dela depois que ela já tivesse tido Jesus. Por um instante, José foi tentado deixar Maria, como eu acabei de falar.
com as melhores intenções de livrar sua noiva de um castigo infame, que era ser apedrejada. Se ele denunciasse ela ou fosse embora, ela ia ser apedrejada. Porque eu descobri que ele tinha sido traído, por isso ele não tinha casado e por isso que ele ficou matutando o que fazer. Contudo, assim que ele recebeu a mensagem do anjo, ele obedeceu imediatamente, recebendo Maria como sua esposa e adotando Jesus como seu filho. Até o nome da criança José obedeceu. Por quê? O anjo disse: olha, quando ele nascer, você vai botar o nome dele de Jesus. E não tinha na família dele nenhum Jesus. O costume daquela época, assim como é o costume hoje aqui nós ocidentais, é colocar o nome do pai, o nome do avô, o nome de alguém da família. Muitas famílias, inclusive, juntam o nome do pai e da mãe, né, no filho. Mas ele seguiu o que o anjo disse, colocou o nome de Jesus. Desde os lugares onde Jesus morou com sua família, até cada detalhe da sua vida, foram em obediência à orientação de Deus. Amém? Que exemplo de pai foi José? Quando o pai é obediente a Deus, os filhos são obedientes ao pai. Se o pai não obedecer à liderança de Deus, os filhos não saberão obedecê-lo. Muitos pais sacrificam seus filhos por não ensinar a obediência, pois obedecer é melhor que sacrificar. Vamos estar lá em 1 Samuel 15, 22. Por isso, é importante buscar em tudo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está lá em Romanos 12, versículo 2. Quando o pai procura obedecer a Deus, o filho vê a firmeza no pai e o filho vai obedecer ao pai. Por isso é importante buscar todo dia isso. Um pai sabe o que é melhor para o seu filho, como está em Mateus 7, de 9 a 12, que diz assim: se um filho pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra? Claro que não. Se o filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? É claro que não. Jesus diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo, se assim o pedires. Amém? Então, Jesus confirmou que os pais humanos, apesar de serem falhos, dão as melhores coisas a seus filhos. E quanto mais o Pai do céu. Então, o pai precisa ensinar o filho a ser obediente em tudo, para a honra e glória de Deus. Então, pais, sejam um exemplo de obediência a Deus. Amém? Não sabemos como foi o fim da vida de José. Muitos historiadores acreditam que José morreu antes de Jesus, porque a gente nota que na hora da morte de Jesus, José não estava do lado de Maria e ele confiou Maria a João, ao apóstolo João, né? Disse: mulher, aí está seu filho. João, aí está sua mãe, ou seja, tome conta dela. Se José estivesse vivo, José estaria ali com certeza, não precisaria João tomar conta de Maria. Mas o exemplo da vida de José tem muito a nos ensinar, pois José viveu com o propósito de preparar seus filhos, e nós também não sabemos como será o fim de nossa vida, e devemos viver para Deus cada minuto do nosso viver, estando prontos para deixar os filhos preparados para a vida. Amém? Talvez Deus tenha permitido que não soubéssemos o fim da história de José, para mostrar que a paternidade é uma história sem fim, mas que os filhos educados para Deus darão continuidade até a eternidade. Amém? Se você soubesse que há um grande propósito de Deus para seu filho, como você o educaria? Com certeza da melhor forma possível. Então, é o que deve fazer, porque assim como José sabia que Jesus era especial, cada criança também é importante para Deus, e para eles Jesus reservou o reino dos céus. Como Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Não seja um pai como o mundo quer, ensine como Deus ensina. Seus filhos também não são seus, e sim de Deus. Se você pensar que seus filhos pertencem a Deus e que o Senhor os confiou a você para cuidar, certamente fará o melhor para eles. Amém? Amém. Lembrem-se, pais, seus filhos são de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos consagrar nossos filhos a Deus, certo? Quando nas suas orações, vocês, pai, orarem pelos filhos de vocês, incluam Davi Gabriel nas suas orações, para que o Espírito Santo de Deus cuide dele, guarde-o lá em Natal, e que, como é a orientação de mamãe e minha todos os dias, Davi, você pode até chegar atrasado na faculdade, mas não deixe a sua comunhão com Deus em primeiro lugar.
Nem que você tenha que se acordar de 5 horas, 4:30 da manhã. Busque a Deus em primeiro lugar, todos os dias. Porque se você falhar um dia, já abre brecha para o inimigo começar a tirar você. Então, irmãos, incluam Davi nas suas orações, já que o pai dele não é cristão, não é convertido, e Lincoln ainda não é batizado, né? Ainda está naquela situação, querendo organizar a vida dele. Então, eu confio essas orações aos pais na fé, os pais da igreja. Juntos vamos orar pelos nossos filhos. Grandioso Deus, que grande privilégio o Senhor deu a José de ser o pai humano de Jesus. Quantos exemplos José, pai de Jesus, nos deixou. Ele foi um homem temente ao Senhor, obediente, responsável. Um homem que ensinou Jesus a ler e a escrever, ensinou a sua profissão, ensinou a obediência. Junto com Maria criou Jesus e Jesus foi chamado de filho do carpinteiro e também de carpinteiro. E tudo que a Bíblia fala de José é um exemplo para cada um pai aqui. Que cada um aqui, Senhor, vá para casa com essa incumbência de educar os seus filhos no caminho do Senhor, a serem responsáveis, tementes a Deus e obedientes ao Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Feliz semana a todos. Até quarta-feira, que se Deus quiser.